de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Glória a Deus, a paz do Senhor. Nós estamos aqui com a aula dos jovens, mais uma semana, e o nosso tema é os bons e os maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos aprender sobre Abigail, a lição número 5, que diz assim: Abigail, quando a sabedoria faz diferença para a vida. Abigail, nós conhecemos a história dela, de uma mulher sábia, uma mulher bonita, casada, com um homem rico, mas tolo. Então hoje a gente vai ver como essa mulher, com a sabedoria que foi lhe dada de Deus, administrou tanto a sua vida como a vida da sua família e a vida do seu marido. O texto do dia está em 1 Samuel 25, 28. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal por ti por todos os teus dias. É Abigail falando para Davi, que tinha sido ungido rei, mas ainda não era rei. Nessa história, a introdução diz assim: Deus não se nega a nos dar sabedoria, mas espera que a utilizemos para a sua glória, para resolver conflitos e ter uma existência que agrade e glorifique o nome do Senhor. Hoje veremos a história de Abigail, uma mulher que usou dos seus atributos mais caros, a sabedoria, e como por ela preservou a sua casa diante de uma ofensa que resultaria em morte. O primeiro tópico fala a respeito dos momentos difíceis de Israel. Vai nos falar qual era o contexto histórico daquela época em que Abigail habitava ali em Israel. A gente sabe que Abigail, na história de Abigail, tem pelo menos dois principais personagens, que é Nabal, o seu marido, e Davi. A história vai contar que Davi era Samuel tinha ungido a Davi, tinha separado ele como rei, mas Davi ainda não reinava em Israel. Davi, ele só tinha sido ungido por Samuel, e depois da morte de Samuel, o que acontece é que Saul, sabendo que Davi era o próximo rei de Israel e de que Saul ele já não era mais o escolhido do Senhor naquele momento, Saul começa a perseguir a Davi depois da morte de Samuel. Saul começa a querer e tentar matar Davi. Então Davi, apesar de ser um rei ungido, era um fugitivo, era alguém que fugia das mãos de Saul, que estava irado com aquela condição. A palavra vai nos dizer que Davi, ele começava a andar com homens, que ele foi se esconder na caverna de Adulão, e agora Davi começava a andar com homens que eram perseguidos, ou homens que eram endividados, homens que diante da sociedade não tinha mais nenhum valor. Só que conforme vai passando o tempo, a ira de Saul não se apazigua. Saul continua perseguindo a Davi. E da parte de Saul existia essa fome por morte, mas da parte de Davi não. Tanto é que a história conta que Saul estava dentro de uma caverna e Davi estava ali escondido. E os companheiros de Davi dizem para Davi: Davi, é uma oportunidade para você matar Saul, porque ele está sozinho, ele está desprotegido. Foi Deus quem colocou o inimigo nas suas mãos. Só que Davi, apesar de ser um homem fugitivo, apesar de ser um homem que não estava próximo da sua família, estava longe da sua família, estava cercado de pessoas desgostosas com a sociedade, Davi foi um homem que não perdeu o temor ao Senhor. E ele virou e falou que jamais ele tocaria em um ungido do Senhor e não quis matar Saul. O contexto histórico ali é que Davi era perseguido, mas ele continuava sendo um homem de Deus e um homem temente a Deus.
E ele não mata Saul, deixa Saul vivo e a perseguição continua. E a gente vai ver que entra a história, no capítulo 25, entra a história de Abigail, né? 1 Samuel, no capítulo 25, a gente conhece, a partir do 23, a gente conhece a história de Abigail. E antes de falar, do autor falar de Abigail, ele fala do seu marido Nabal. Ele fala que Nabal, aqui no 2, nós vamos ver Nabal, um homem rico, mas tolo. Nabal, a palavra diz que ele era um homem que tinha muitas propriedades, que ele tinha muitas ovelhas e muitas cabras. Mas Nabal era um homem tolo, era um homem desprovido de sabedoria, era um homem ignorante, era um homem grosseiro. A palavra do Senhor diz que ele era um homem duro e maligno. Nabal, se você for estudar a história de Nabal, Nabal ele é descendente de Caleb, ele veio de uma linhagem boa, porque Caleb foi um dos poucos que, sendo escravo, saiu do Egito, atravessou o deserto, mas ele foi um dos poucos que entrou na Terra Prometida, e entrou porque Deus assim permitiu que ele entrasse, por causa de sua obediência, de sua persistência. Nós vamos ver que Caleb foi um homem de fé, um homem que acreditou na promessa, acreditou e não desistiu. Ele passou o deserto acreditando que Deus daria a terra prometida para ele e para todos que estavam ali com ele. Só que a palavra diz que foram muitos os que saíram, mas foram poucos os que entraram na terra prometida. E Caleb e Josué foram um desses poucos que saíram do Egito, atravessaram o deserto e entraram na terra prometida. E Nabal era descendente dele. A gente já vai percebendo aqui a primeira coisa. Quando Davi não mata Saul, a gente vai perceber que tem um ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. E a gente vai perceber que quando uma pessoa tem o caráter de Deus, a pessoa é temente a Deus, não importa qual é a situação. Não importa qual é a ocasião e não importa com quem ela esteja. Se ela tem o temor de Deus, não vai ser companhias que vão levar ela para o mau caminho ou induzi-las a fazer coisa errada. Se ela tem temor a Deus, não importa qual é a situação que ela está envolvida, ela vai saber sair de maneira honrosa. Davi, ele não mata Saul porque não importa se ele estava andando com pessoas que não pensavam igual a ele e que não tinha o mesmo temor que ele, mas ele continuou reto ao Senhor, ele continuou temente a Deus. E aqui a gente vai ver Nabal, que Nabal ele veio de uma boa linhagem, de uma boa família, de uma família de um homem de fé, mas ele não tem, a palavra diz que ele é um homem grosseiro, ele não tem a mesma fé, ele não tem a mesma convicção que Caleb. O que acontece, e que a gente já aprende uma lição aqui, é que independente da família que você nasceu, que você viveu, do contexto histórico que você vive, o seu temor a Deus tem que vir em primeiro lugar. Independente se você vive numa família que não teme ao Senhor, numa família que não é cristã, mas você teme ao Senhor, conhece a Jesus Cristo, você é uma pessoa que foi alcançada por Deus, não vai ser a atitude de pessoas que não foram ainda que vai te induzir a fazer coisas que você sabe que é errado fazer. Ou você nasceu numa família evangélica, você nasceu num lar cristão, mas o seu caráter ainda não foi moldado por Cristo, como aconteceu com Nabal. Ele nasceu numa família boa, mas o caráter dele não tinha sido ainda moldado por Deus. A gente vai aprender que não importa a situação ou o contexto. Somos nós quem escolhemos ser tementes ou não a Deus. Somos nós quem escolhemos se nós queremos ou não seguir a Deus. A escolha de ter um caráter moldado por Deus é de cada indivíduo. E Nabal, apesar de ter nascido nessa família, ele não tinha um caráter moldado por Deus, né? Ele tinha um caráter duvidoso, até mesmo, a Bíblia diz que ele tinha até mesmo um caráter maldoso. Ele tinha maldade nas suas obras, ou seja, ele fazia coisas más porque ele queria fazer coisas más. Nabal, ele era duro e maligno. Em outra versão, está em 1 Samuel,
capítulo 25, no versículo 3, mas em outra versão, na versão Viva, diz que ele era um homem grosseiro e maldoso, ignorante, de palavras duras e maldoso, né? Fazia maldade por vontade mesmo de fazer maldade, não existia bondade nele. Então, Nabal não era somente tolo, seu proceder era mau. E isso refletia nas suas relações pessoais. A segunda observação é que a tolice não escolhe condição social. Nabal era rico, tinha muitas cabras e muitas ovelhas, ele tinha bastante dinheiro, mas era um homem desprovido de sabedoria. A gente pode observar algumas pessoas, né, que não têm estudo, não tem, troca as palavras, não sabe conjugar verbo, mas eles têm uma sabedoria tão incrível que vem de Deus, que você vê que a pessoa instruiu a sua família, que ela caminha no caminho certo, que os seus filhos honram, os seus parentes mais próximos pedem conselho para essa mulher ou para esse homem de Deus, mesmo eles sendo pessoas humildes, desprovidas tanto de escolaridade, desprovidas de dinheiro, de uma condição financeira não tão boa, porque hoje em dia a gente acha que a pessoa só é sábia se ela tem uma casa boa, se ela tem um carro bom, se ela tem, para a sociedade, a pessoa, olha, como ele é inteligente, né? Ele saiu da periferia e agora vive lá no Alphaville, tem uma casa boa, tem uma família boa, cheio de finanças, né? Ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sábia. Para o mundo, para a sociedade, pode até parecer isso, mas a gente aprende na Bíblia que a sabedoria indifere de nós termos ou não uma condição financeira. Porque Nabal, ele tinha muito dinheiro, mas era tolo. Era um homem grosseiro, era um homem ignorante, era um homem que podia até ter tido estudo, mas não tinha aprendido nada. E às vezes a gente olha para uma senhorinha bem humilde ou para um senhorzinho bem humilde, que mora numa casa humilde, mas que a família toda, os filhos já estão na faculdade, ou os filhos já são doutores. Por quê? Porque o senhorzinho soube instruir, e a senhorinha conseguiu instruir a sua família para o bem, moldando o caráter dos seus filhos para o bem. E muitas das vezes a gente vê pessoas arrogantes, pessoas que têm muito dinheiro, mas também têm muita arrogância, e eles têm uma família desequilibrada, uma família que não tem temor, uma família que não tem instrução, uma família que um odeia o outro, e a gente vê então que a sabedoria indifere se temos dinheiro ou não. A sabedoria, ela vem sem a gente, não precisa ter muita condição financeira para ser sábio, e também não precisa ser muito pobre para ser tolo, né? Então, Nabal era esse homem que era rico, mas tolo. Ele era um homem rude, grosseiro e mal agradecido. Uma pessoa, a sabedoria não está no quanto temos, mas sim em nossas atitudes, principalmente para com os outros. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas é uma pessoa arrogante, só fala com pessoas que também têm muito conhecimento, não tem paciência para falar com os que têm pouco conhecimento. A pessoa tem muito conhecimento, mas é uma pessoa soberba, que não fala com o porteiro, não fala com as pessoas humildes, não falam com pessoas mais humildes que ele. Então, a sabedoria está no nosso tratar as outras pessoas. E a gente aprende aqui com a história de Davi, que nós nunca sabemos quem vai ser o escolhido do Senhor. A gente vai aprender aqui com a história de Davi que nós não devemos escolher a quem tratar bem ou a quem tratar mal, porque nós nunca sabemos quem é o escolhido do Senhor. E Nabal tinha essa tolice, né? Então, no 3, a gente vai aprender sobre Abigail, uma esposa sábia. Em uma época em que as mulheres não tinham, elas não podiam escolher os seus maridos. Aliás, era uma época em que mulher nem tinha voz ativa.
Mulher não podia se levantar e falar algo, mulher não podia escolher o que ela queria da sua vida. E no contexto dos judeus, quando o primeiro filho era mulher, era uma coisa meio que desonrosa, porque os pais queriam filhos homens. Então, quando nascia uma menina, aquela menina tinha que crescer na submissão, subjugada pelos seus familiares. O seu pai era quem decidia com quem ela ia se casar, o seu pai que decidia toda a vida da menina. Muito contrário dos dias de hoje, né? Porque parece que já nascem com vontade própria. Mas naquela época, os pais eram quem escolhia os cônjuges dos filhos. E Abigail, a história não conta como foi que aconteceu o casamento de Nabal, um homem rico, porém tão ignorante, com Abigail, uma menina que era sábia, uma menina doce. A palavra diz que ela era bonita, inteligente, mas casou-se com esse homem tolo. Provavelmente foi seus pais que fizeram o casamento dela, né? Porque quando a gente tem um pingo de sabedoria, a gente pelo menos escolhe, né, uma pessoa mais amigável para nos casarmos, até porque casamento é para a vida inteira, então nós vamos escolher uma pessoa mais amigável, uma pessoa que pensa mais ou menos parecido, que tem que vive em concordância. Mas Abigail foi uma que, acredito eu, que não pôde escolher esse marido. E a palavra diz que ela era Abigail, uma mulher bonita e sábia, era uma esposa de um homem mau e tolo. As riquezas de Nabal e a sua tolice não fizeram de Abigail uma mulher fútil e grosseira. Mesmo Abigail casando com um homem grosseiro, tolo, ignorante, a palavra diz que ela não muda. E ela não fica soberba. O meu marido é rico, agora eu posso fazer o que eu quero, pisar em quem eu quero. Não, Abigail continua na sabedoria. Uma das coisas que eu acredito que vem com a sabedoria é a humildade. Uma pessoa sábia é uma pessoa humilde. É uma pessoa que ela sabe entrar e sabe sair, como meu pai dizia, a pessoa tem que saber entrar e a pessoa tem que saber sair de um lugar, para que a reputação dela não fique manchada ali naquele lugar. E a Abigail, ela era uma pessoa humilde, ela sabia entrar e sair de uma situação. A Abigail era uma mulher que, mesmo que o marido dela tivesse toda a riqueza e fosse tão ignorante, tão grosseiro, ela continuou uma mulher humilde, continuou uma mulher, ela não mudou por causa da condição financeira e nem mudou por causa da grosseria de seu marido. A gente vai aprendendo aqui que nós não devemos mudar conforme a vida vai passando. Irmã, mas a irmã não sabe o que eu estou passando, né? A irmã não sabe como é que ele me trata. A irmã não sabe quais as condições que eu vivo. Um conselho que a Abigail nos deixa nós não devemos mudar a nossa essência por conta da má essência de outras pessoas. Nós não devemos mudar quem nós somos ou a forma que tratamos as outras pessoas porque as pessoas nos tratam mal. Ela tem um exemplo muito forte de que nós devemos continuar na nossa essência, do nosso jeito, na nossa maneira simples de viver. Não é porque agora nós temos algo a mais que nós devemos ser soberbos ou devemos nos achar melhor do que outras pessoas. Ela não levava a riqueza do marido dela em consideração. A sabedoria de Abigail também não tornou Nabal um homem sábio. Não é uma coisa que a sabedoria não é uma coisa que a gente pode absorver de alguém de maneira de que, eu convivo com ela que é sábia, você sábia também. Não, é algo que nós devemos desejar, é algo que a gente tem que querer na nossa vida. É algo, em Timóteo está escrito que se você não tem, peça a Deus, mas para pedir a Deus é porque você quer ser uma pessoa sábia. Agora, tem pessoas que andam com pessoas sábias, mas continua tolo. Nabal, ele continuou um homem tolo, mesmo convivendo com uma mulher sábia. Ele continuou sendo um homem ignorante, mesmo convivendo com uma mulher que não era ignorante, né? Então, conviver com pessoas sábias não nos traz sabedoria. Para quem não deseja mudar e aprender a ser melhor. A sabedoria vem de um desejo que nós temos de querer ser melhor.
vem de um desejo que nós temos de querer aprender algo, né? A gente vê muita gente que faz faculdade, mas na hora de exercer a profissão se atrapalha, não consegue continuar no curso, não consegue ter uma carreira promissora. Por quê? Porque só fez por fazer, não se empenhou em acreditar naquilo que está fazendo, ou não se empenhou em absorver tudo que deveria absorver. Infelizmente, muitas das vezes é o que acontece com a gente na igreja. A gente vem para a igreja e só pega o que nos apraz, sendo que todo o contexto do culto, tudo que acontece é para o nosso ensinamento, é para a exortação da nossa alma, é para que nós aprendamos alguma coisa, mas nós viemos e ficamos meio que alheios ao que está acontecendo e saímos não mais ignorantes do que entramos, mas também não saímos mais sábios do que entramos. Então, a gente tem que saber que nós, quando entramos num lugar como escola dominical, como culto de doutrina, e toda vez que alguém prega, nós devemos saber que é para nos ensinar algo. Toda vez que lemos a Bíblia também não é só ler por ler, é saber que tem algo ali que nós devemos aprender, né? Sermos sábios em absorver e querer mudar. Também não dá só para entender e não querer mudar. Isso daí não serve para mim não, serve para a irmã Maria, mas para mim não serve não. Serve para o irmão lá que não veio no culto, mas para mim não serve não, eu estou bem do jeito que eu estou, né? Não, a sabedoria é para nos mudar e que nós possamos querer aprender a ser pessoas melhores, né? O certo é que a Abigail se destaca na narrativa bíblica não apenas pelo status, mas pela sua atitude humilde e na sua disposição de resolver de forma sábia um problema criado por seu marido. A gente nota que nós temos muito que aprender com a Abigail, né? Foi o marido dela quem criou toda a situação, mas ela foi uma mulher que, mesmo ele sendo a pessoa que ele era o marido dela, ele era o esposo dela. Então ela age de forma sábia. Tópico 2, a ingratidão e suas consequências. Aqui no tópico 2 vai contar como foi Davi protege os empregados de Nabal. Aqui na 1 Samuel 25, 15 e 16, está escrito assim: a palavra nos diz que Davi protegeu os jovens de Nabal justamente no período em que eles estavam trabalhando. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversávamos com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. 1 Samuel 25, capítulo 25, versículo 15 e 16. Aqui está falando, né, os servos de Nabal estavam falando que quando eles estavam apacentando as ovelhas de Nabal, Davi e seus homens, apesar da fama de homens que eram fugitivos da lei da época, eles ficaram ao redor dos pastores e, de certa forma, eles cuidaram das ovelhas de Nabal. Eles protegiam as ovelhas de Nabal. Enquanto Davi estava ali, ao lado, ao redor daqueles pastores, daquelas ovelhas, Davi foi um homem que não deixou que nada acontecesse. Não deixou que roubassem as ovelhas, não deixou que... Tudo que eles precisavam, Davi e seus homens estavam lá para ajudar os servos de Nabal. E os servos de Nabal contam isso para Nabal. Fala, olha, todo o tempo em que nós estivemos lá, os homens de Davi e seus homens providenciaram para que nada acontecesse com a gente. Ou seja, eles foram os homens, Davi e seus homens, eram meio que seguranças daquele rebanho. Eles protegeram aquele rebanho. O interessante é que eles protegem o rebanho, sendo que eles tinham uma má fama, uma má reputação.
Os homens que Davi andava podiam muito bem falar assim, olha, a gente já tá com uma reputação mesmo, ninguém dá nada para a gente, vamos saquear essas ovelhas. Mas não, sob o comando de Davi, eles foram homens que falaram, que Davi falou, não, vamos cuidar, vamos providenciar para que esses pastores fiquem bem e as ovelhas fiquem bem. E foi isso que aconteceu. Eles obedeceram a Davi, falaram, não, Davi, tudo bem, vamos ajudá-los. E ajudou os servos, os trabalhadores de Nabal. Depois que passa um tempo em que aquelas ovelhas, eles ajudaram a cuidar daquelas ovelhas, veio agora, no 2, Davi pede uma ajuda a Nabal. Vem agora a parte que Davi, humildemente, ele fala para os seus servos, vai lá e fala para Nabal nos ajudar com qualquer quantia. Porque Nabal era um homem rico e Davi era um fugitivo. Então, Davi chega para os seus servos e fala assim, vai lá e vê se ele tem alguma coisa para nos dar, para nós comermos. Porque já chegou, quando o Davi pede isso, é uma época em que Nabal está tosqueando as ovelhas. Ele já está tirando a lã das ovelhas para vender e saber, ele está festejando o lucro que ele teve naquele ano. Ele está festejando, foi um momento em que Nabal estava festejando com seus trabalhadores, todo o trabalho que eles tiveram naquele ano, e agora eles já tinha colhido os pelos da ovelha, já tinha visto que tinha dado lucro, e eles estavam festejando esse lucro. E Davi, sabendo que Nabal estava vivendo essa parte da vida dele, o versículo 25, o capítulo 25, no versículo 8, diz assim, esses jovens, pois, chegaram, achem graça aos seus olhos, porque viemos em dia bom. Davi sabia que Nabal estava em um dia bom, em um dia próspero. Davi não foi pedir para uma pessoa que estava em um dia difícil, em um dia em que não tinha providência. Não, Davi, ele esperou o dia em que Nabal tinha algo para oferecer e Davi pede, humildemente, como se ele falasse, Nabal, nós te ajudamos quando você precisou. Agora tem como você me dá um tanto. E aqui na história fala, um pouco de comida para a tribo para o rico Nabal não era nada. Mas esse pouco de provisão para Davi e seus homens era muita coisa. A gente vai ver aqui que Nabal era rico, mas era mesquinho. E Davi não tinha nada. Então o pouco que Nabal desse já ia ser muito para Davi e seus homens. E a lição nos fala que Nabal, ele vira e fala assim, quem é Davi? Essa foi a resposta de Nabal. A gente aprende que não é porque a gente que tem pessoas que têm muito, mas não ajuda. Mas o Senhor coloca no nosso coração de que mesmo a gente tendo pouco, nós podemos ajudar. Tem um ditado que diz que ninguém é tão rico que não precise de algo. E ninguém é tão pobre que não possa dar algo para ninguém, né? E a gente vai ver que é uma questão de posicionamento. É uma coisa que para nós parece ser tão pouco, para alguém é luxo. Uma coisa que para nós não queremos mais, eu não gostei da cor, eu não gostei não é o meu tamanho, eu comprei, mas me machuca. Para nós parece que é uma coisa pouca e muitas das vezes a gente deixa lá encostado e não dá. A gente deixa lá guardado e não dá. E passa-se anos, a coisa estraga e a gente fala, daí a gente vai falar, devia ter dado, né? Ou não, deixa estragar mesmo, por maldade. O que Davi pediu para Nabal foi coisa pouca diante de tudo que Nabal tinha. Eu falei no estudo hoje dos jovens que às vezes a gente não dá nem 5 minutos do nosso tempo para alguém. E às vezes só o que a pessoa quer é 5 minutos. Só o que a pessoa quer é um abraço. Só o que a pessoa quer
é que você escute ela um pouquinho, mas nós estamos tão ocupados que não damos nada, nem uma coisa que nem vai fazer falta, porque às vezes a gente passa horas e horas na frente do celular, na frente do computador, na frente da televisão, ou fazendo nada e não doamos 5 minutos para a nossa família, 5 minutos para o nosso marido, para o nosso filho, para os nossos pais, né? Eu vejo jovens que nem sequer falam com os pais, né? Mas da onde vem essa cultura de jovens não falar com os pais? Vai ver, quando era criança procurou muitos pais e os pais não falaram com os filhos. Então a gente tem que entender que a doação, sermos gratos nos faz doar. A gratidão nos faz doar. E às vezes doar até mesmo o que nós não temos. E Nabal pergunta: quem é Davi? A resposta de Nabal, em forma de pergunta, mostra a falta de sabedoria que teve diante do pedido educado de Davi. Mostra também a falta de reconhecimento e de gratidão para as atitudes de Davi, de proteger os empregados de Nabal. Os homens de Davi podiam ter um comportamento abusivo para com os pastores de Nabal, tomando suas ovelhas, agindo com violência, ou impedindo que buscassem pastagem mais adequadas para o seu rebanho. Mas a influência da liderança de Davi sobre os seus homens fez deles pessoas diferentes. Ao invés de agredir, saquear e roubar, coisas comuns naqueles dias, aqueles homens serviram de proteção aos pastores de Nabal e receberam como paga o desprezo deste homem. Nabal sabia quem era Davi. Ele chega a mencionar o nome do pai de Davi, Jessé. O que ele deseja mesmo é humilhar Davi, atribuindo a ele o status de um fora da lei, sem destino. Nabal não sabia que Davi estava debaixo da proteção do Eterno e aproveitou daquela situação para desonrar o escolhido de Deus. Como eu falei no começo, nós não devemos escolher a quem tratar bem ou a quem tratar mal. Porque muitas das vezes a gente acha que é o posicionamento da pessoa que diz se ele é ou não é um escolhido de Deus. Nós olhamos assim como Samuel olhou para os filhos de Jessé. Ah, esse sim. Ah, não, esse é o rei. Não, esse é o rei. Mas Deus é o que olha de maneira diferente. E nós devemos aprender a olhar com o olhar de Deus. E Nabal olha para Davi como se Davi não fosse nada. Não sabendo que Davi era o escolhido do Senhor. Muitas das vezes a gente distrata alguém achando que a pessoa não é nada, não é ninguém e nunca vai ter voz para falar. E a gente trata ela com desprezo, achando que ela nunca vai ter uma oportunidade de falar. Ou achando que tanto faz. A gente muitas das vezes fica impressionado com o que Deus faz na vida daquele irmãozinho, daquela irmãzinha que foi tratada indevidamente, desprezada, e de repente Deus, ela ou ele é um escolhido do Senhor para fazer uma grande obra. Então a gente vê que Nabal, ele olha para Davi como se Davi fosse um fora da lei, uma pessoa que não merecesse. A gente aprende que não devemos tratar as pessoas com o nosso olhar. Aliás, nós não deveríamos tratar ninguém mal, já que somos cristãos. Ninguém. Nem o maior, nem o menor, nem o que está na igreja, nem o que está fora da igreja. Como cristão, não devemos tratar ninguém mal, devemos tratar todos com igualdade. O que você fizer para um, você faz para outro, já que é assim que Jesus Cristo nos ensina, já que Ele morreu por todos. Todo aquele que crê, né, será salvo. O jeito que a gente trata as pessoas revela quem nós somos. E Nabal, tratando Davi daquela maneira, revelava o homem arrogante que ele era. Se fosse o rei que chegasse nele e pedisse: não, rei, pode fazer. Davi também vive essa situação, né, de que ele chega na eira e fala assim: olha,
quero a sua eira, posso fazer um sacrifício aqui? E o irmão, eu esqueci o nome dele no momento, e ele fala assim, claro, é todo seu, Davi. Pode pegar, você quer o boi também? Pode sacrificar na minha eira, você quer o boi também? E Davi vira e fala assim, não, eu não quero nada eu não posso sacrificar algo que não me custe nada. Quando Davi é rei, o posicionamento das pessoas é um para com Davi. Quando Davi era um fugitivo, o posicionamento das pessoas era outro para com Davi. Davi sabia muito bem como que depois, mais tarde, Davi foi vendo que a posição fazia com que as pessoas tratassem ele diferente. Só que nós, como servos de Deus, não deveríamos olhar assim ou ver dessa maneira. Que a posição define a maneira com que a gente trata as pessoas. Não deveria. Ah, mas ele dá honra a quem tem honra. A gente tem que estudar melhor esse negócio de dar honra a quem tem honra. Tem que estudar perante a Bíblia, né? Que muitas das vezes a gente acha que a pessoa é desonrosa e diante de Deus ela tem muita honra. Ela é um escolhido do Senhor. E a gente... Vamos para o tópico 3. Abigail livra a sua casa e também a Davi. O interessante é que aqui fala que ela livrou não somente a sua casa, mas ela também livra Davi. Mas como assim Abigail livra Davi, né? A gente vai ver na história que um dos moços escuta que Davi fica bravo com a situação e Davi fala, olha, vamos descer para a casa de Nabal e vamos destruir tudo. Porque Nabal é imerecedor. A gente ajudou ele e agora quando nós precisamos de um pouquinho de ajuda, ele não nos ajuda. E o moço escuta aquilo e corre para falar com Abigail. Está escrito assim, o moço que trouxe a notícia elogiou a presença dos homens de Davi por perto e advertiu que a casa de Nabal estava condenada pelo fato de seu líder não reconhecer a generosidade de Davi. Em 1 Samuel 25, 17. E Davi fala, não, vamos descer lá e não vai sobrar ninguém da casa de Nabal. Só que Abigail, uma mulher sábia, a palavra diz que ela nem espera Davi vir. Ela se prontifica a ir até Davi. E a gente já viu muitas pregações a respeito de Abigail. De que Abigail era uma mulher preparada e precavida. A sabedoria traz muitas coisas boas para a gente. Porque uma mulher sábia é aquela que edifica a sua casa, né? A tola é aquela que destrói com as próprias mãos. Uma mulher sábia, ela já vai observando o que vai precisar. Ela já vai observando o comportamento do marido, o comportamento dos filhos. E quando acontece a situação, ela pode até ficar pasma, mas de surpresa mesmo não pegou. Porque ela já observou como que anda a situação. A gente vai, eu falo que tem 2 tipos de mãe. Aquela que vê e não faz nada e aquela que finge que não vê. Mas mãe vê. Não tem como enganar a mãe. A gente pode até fingir que não está vendo, mas a gente vê. A gente pode ver e não falar nada, mas a gente vê. Então, mãe é aquela... e mulher também tem essa sensibilidade de só observar e falar assim, a gente avisa, vai dar coisa errada. Ou senão a gente só observa. E deixa para ver até certo ponto. É claro que a gente não vai deixar também chegar ao extremo, mas até certo ponto a gente vai observando, vai falando. E Abigail, ela era uma mulher que ela já era precavida. Quando aconteceu a situação, a Bíblia diz que logo tomou providências para resolver a questão, pegando uma quantidade de víveres, vinho, carne, trigo, passas e pasta de trigo, e pôs-se a caminho para interceptar Davi e seus homens. Davi já havia determinado que ninguém da casa de Nabal viveria. Ao encontrar-se com Davi, Abigail se inclina e pede para ser ouvida. E avisa que não estava presente no momento que os moços de Davi lhe foram humilhados.
a gente vai vendo que a Abigail, ela já tinha tudo preparado. Ela era uma mulher precavida, era uma mulher que Davi descer contra a sua casa pode ter pego ela de surpresa, mas ela já tinha preparado a vida dela já estava preparada para qualquer surpresa que acontecesse. Então ela se levanta, providencia tudo e vai de encontro a Davi. Por quê? O que Davi pede para Nabal? Comida, suprimentos. Nabal tinha, porque a sua mulher prova isso, que ele tinha, mas ele agiu de má fé. Então Abigail pega tudo que Davi necessitava e vai ao encontro de Davi e leva para ele. A sabedoria também nos mostra, nos revela e nos deixa atenta ao mundo espiritual e às coisas que acontecem ao nosso redor, né? Porque a palavra diz que Nabal afronta Davi na sua tolice, mas a Abigail, assim que ela encontra Davi, mesmo Davi ainda não sendo rei, ela se inclina. E o versículo que a gente lê no começo diz que a Abigail, ela fala para ele, olha, você é um escolhido do Senhor, e o Senhor irá te abençoar muito. Então, a Abigail, ela já tem uma noção de que Davi seria o rei. A sabedoria nos mantém informadas, né? E ela se inclina e fala, olha, eu não estava presente naquele momento. No momento em que seus servos foram humilhados, eu não estava lá. Mas que isso, Abigail demonstra saber que no futuro Davi seria rei. E há de ser usado o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tivesse estabelecido chefe de Israel. Abigail sabia que o Senhor já tinha ungido a Davi, né? Diferente de seu marido mesquinho e tolo, Abigail lembra a Davi que ele é escolhido de Deus para ser chefe de Israel e que não deveria fazer justiça com as próprias mãos, porque está escrito assim, ó, não te será por tropeço, nem no pesar no coração o sangue sem causa derramaste. Ela está querendo dizer para Davi, Davi, tem certeza que você quer matar toda uma família em Israel? Não é o Senhor o seu Deus? Você não confia no seu Deus? Ou deixa na mão do seu Deus, Davi, porque o seu Deus peleja por você. Ela está querendo dizer, você vai sujar suas mãos, Davi, matando toda uma família. O que eu vejo o posicionamento dela é, Davi, o meu marido é um tolo e a minha família é inocente. Você vai matar toda uma família por causa da tolice de um homem. Como ficará depois o seu pensamento, o seu posicionamento, sabendo que Nabal é um homem bem tolo e você matou toda a família dele, né? Davi não olharia para trás com vergonha e arrependimento por ter pago a Nabal na mesma moeda? O julgamento de Nabal e sua impiedade não viriam da espada de Davi, mas das mãos do próprio Deus. Às vezes nós devemos deixar nas mãos do Senhor a humilhação, a afronta, as coisas que as pessoas fazem para o nosso mal. Porque nós temos um Deus que não é cego e não é surdo. Nós temos um Deus que Ele age. E todas as vezes que nós damos um passo para trás e deixamos Deus agir, mostramos dependência no Deus a quem nós servimos, nós temos que ter total convicção de que Ele é um Deus que vai agir ao nosso favor. Não da maneira que a gente quer muitas vezes, mas Ele vai agir ao nosso favor. A gente tem que deixar com que Ele faça.
deixar a ira de lado, deixar a vontade de vingança de lado, deixar a vontade de retrucar, porque muitas das vezes a nossa vontade é retrucar mesmo, é falar assim, olha, é assim que você vai me tratar? É assim que eu vou te tratar também. A vontade de na hora que a pessoa falar, você já retrucar e já ficar, porque nós somos seres humanos, né? O sangue sobe. Não temos sangue de barata, nós temos sangue correndo na veia. E conforme a humilhação, às vezes é tão doído, é tão vergonhoso para cada um de nós, que a nossa vontade é de expor mesmo. É de esperar a pessoa e mostrar que nós também temos autoridade para falar. Só que Davi, ele estava destinado a isso, mas Abigail chama a atenção dele para isso. Davi, você tem um Deus que pode vingar você. Você não precisa chegar a esse ponto, a esse nível. Você não precisa chegar ao nível de retrucar tudo que falam a seu respeito, ao nível de retrucar todas as coisas que já falaram sobre você ou que fizeram contra você. Deixa nas mãos de Deus, porque Deus sabe como resolver. Deixa na mão de Deus, porque, como diz por aí, o mundo gira. E no momento certo, Deus trabalha. A dependência de Deus, irmãos, não é apenas na parte financeira, estou dependendo em Deus, ou na parte da saúde, estou dependendo em Deus. Não, a dependência de Deus também é na afronta, é na parte em que a gente até pode fazer, mas escolhe não fazer para que Deus haja. Isso é dependência de Deus. Eu até posso fazer, mas não vou fazer não, deixa que Deus faz. E Davi, Abigail chama a atenção de Davi para isso. E Davi escuta. E muda o posicionamento. Não vou matar ninguém. Eu aceito a sua oferta. E não vou matar ninguém. Para terminar, o fim de Nabal. Tópico 3. O fim de Nabal. Ao terminar a festa, Nabal estava bêbado e não se lembrava de nada que havia ocorrido, só no dia seguinte. Está escrito assim, havendo já saído de Nabal o vinho, ou seja, Nabal já não estava mais embriagado, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra, em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 37. Abigail agiu com sabedoria, pois não adiantava falar com Nabal embriagado. É como falar com uma pessoa irada também, né? Não adianta. Você pode falar, e parece que quanto mais você fala, mais a pessoa fica irada. Mas Abigail não. Ela, com toda a sabedoria, espera Nabal ficar bom, e em um momento bom, e conta. Até mesmo porque... e se ela falasse na hora em que ele estivesse embriagado, um homem grosseiro, um homem nervoso, muitas das vezes nós erramos por falar as coisas na hora errada. Quer despejar tudo, quer falar tudo de uma vez só. Eu tenho a experiência de que não adianta falar tudo de uma vez só, porque parece que só escutam o que querem escutar. Então a gente tem que Deus nos dê sabedoria para falar na hora certa, no momento certo e da maneira certa, né? Muitas das vezes a gente fala o que é certo, mas da maneira errada. E isso coloca tudo a perder, porque daí a pessoa não vai nos escutar. Então que o Senhor nos dê sabedoria para agir e falar na hora certa e da maneira correta que devemos falar. Abigail esperou o momento certo. Há um momento certo para que falamos certas verdades e sejamos entendidos. Falar a verdade no momento de briga é jogar a verdade fora. No momento de ira, no momento em que a pessoa está fora de si, não adiantar você falar a verdade. Pessoas entorpecidas raramente conseguem entender o que se passa em sua volta.
Nabal tratou os enviados de Davi com grosseria. Quem dirá Abigail, tentando conversar com seu esposo bêbado. Se Nabal foi capaz de tratar os servos de Davi daquela maneira, o que ele não faria com a esposa dele, se ela fosse falar ali, naquele momento? Né? Você está errado. Você fez... O que você pensa que você está fazendo? Não. Tem momento certo para nós falarmos. Para nós abrirmos nossas bocas e falar, nem que seja a verdade, nem que seja a Bíblia. Tem momento certo para falar da Bíblia, tem momento certo. A palavra diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo, mas pregar com a nossa atitude, pregar com a nossa vida, pregar com o nosso comportamento, pregar falando, pregar ficando quieta. Nós temos que ter sabedoria para entender o momento certo de fazer cada coisa e confiar que tudo que nós entregamos nas mãos de Deus está nas mãos dele. Então Abigail foi lá, falou com Davi, Davi livrou a sua casa, a sua família. Ela não viu necessidade de voltar e brigar com seu marido. Então, se você traz a sua situação diante do Senhor, diante de Deus, não há necessidade de você voltar e ficar brigando dentro da sua casa. Deixa na mão dele. E Abigail nos ensina isso. Ela fala com Davi, mas ela volta para casa e espera o seu marido ficar sóbrio. Espera o seu marido ficar mais calmo, mais tranquilo. E explica o que aconteceu. A palavra diz que ele fica como que pedra. Ele fica sem reação. Agora, como diz, né, cai a ficha de Nabal. De que ele não humilhou uma pessoa qualquer, ele humilhou um ungido do Senhor. Ele não humilhou um fugitivo. A condição de Davi era de fugitivo, mas Davi não era um fugitivo, Davi era um escolhido. A condição daqueles homens que andavam com Davi era de excluídos da sociedade naquele momento, mas mais tarde eles viriam a ser os valentes de Davi. O braço direito de Davi no reinado. Os homens que morriam por Davi no reinado. Então, Nabal entende que para ele tinha humilhado um fugitivo, mas diante de todo um contexto, ele humilhou o futuro rei de Israel. E ele entende que agora ele está na mão do rei de Israel. Agora, Nabal, foi como eu falei no começo, se ele soubesse que Davi era rei, o comportamento dele seria diferente. Mas a gente nunca sabe, né? Quem é o escolhido do Senhor de verdade. Por isso que temos que ter sabedoria em tratar as pessoas. Ela agiu com sabedoria, esperou um momento certo de falar e deu a notícia a Nabal. É certo que ele não esperava que o resultado da sua atitude mesquinha contra Davi trouxesse os resultados narrados por Abigail. E por isso sua reação foi ficar paralisado. Ele não podia fazer nada. Passados-se alguns dias, Deus julgou a Nabal e o matou. Davi não precisou fazer nada. Foi Deus quem julgou a Nabal. Foi Deus quem entrou com providência e com justiça na vida dele. Confiar em Deus ainda é a melhor opção que nós temos. Para tudo. Para todas as situações. Até mesmo para as ofensas. Foi ofendido? Deixa na mão de Deus. Foi humilhado? Fecha a boca, deixa na mão de Deus. Coloca o joelho aqui e fala, Deus, eu te entrego nas suas mãos. A justiça vem do Senhor. É claro que a gente ora para que a pessoa se arrependa. Senhor, traga arrependimento. E que ela não trate mais ninguém assim. Pelo menos é a minha oração. Deus, faz ela entender que ela não tem que tratar ninguém assim. Né? Mas o Senhor julgou.
Assim termina a história de um homem mau, insensato e mesquinho. Vamos entender que Deus não julgou apenas a atitude de Nabal contra Davi, mas julgou toda uma vida de maldade. Porque a palavra diz que ele era um homem mau e de más obras. Então, Deus julgou a Nabal porque Nabal negou comida para Davi. Não, Deus julgou a Nabal por toda uma vida de maldade sem arrependimento, por toda uma vida de tratar mal as pessoas, de ser grosseiro com as pessoas, de não ter amor ao próximo e de fazer coisas ruins. Então, a gente tem que colocar o contexto completo da história e não falar, olha, Deus vai julgar a sua causa, sendo que a pessoa só foi grosseira com você uma vez. Não, Deus vai julgar toda uma vida da pessoa. A gente vê muita pregação que fala, se levantou contra um ungido e foi exterminado. Não, ele teve toda uma vida de maldade e Deus julgou. Deus é justo. Deus é um Deus justo. E misericordioso, a palavra diz que ele é. Então, Deus julga toda uma vida de maldade de Nabal. Ele era um homem mau, insensato e mesquinho. Né? Abigail, mas a história de Abigail continua. Davi convidou a viúva a ser a sua esposa. E ela aceitou a oferta e viria a ser a rainha de Israel. Davi olha, creio eu que Davi olha e fala assim, uma mulher sábia dessa, tenho Mical lá em casa, preciso de uma mulher sábia ao meu lado. E escolhe Abigail para ser a sua esposa, para estar junto com ele. A sabedoria nos traz também a oportunidade de convivermos com pessoas que honram a Deus. Quando a sabedoria vem de Deus. Nos traz a oportunidade de conviver com pessoas que vão nos fazer, vão nos levar para frente, vão nos levar mais próximo de Deus, vão nos levar a estar mais próximo da presença do Senhor. Então, quando a gente age com precaução, cautela, sabedoria, Deus coloca pessoas na nossa vida para também nos ajudar em momentos difíceis. Agora Abigail é viúva. E Davi vira e fala assim, não, Abigail, você é viúva. Quer se casar comigo? Né? Quer caminhar ao meu lado? Coisa boa, gente, é andar com gente sábia. Que quando a gente está nervoso, é ele que fala, opa, vai mais devagar. Coisa boa é a gente andar com pessoas que falam assim, não, a sua atitude, você até que podia ter razão em fazer isso, mas não faça. Coisa boa é quando a gente está, com a ira, cheio de furor, mas tem alguém que vira para a gente e fala assim, vai com calma, não fala agora, fala mais tarde, tenha paciência, Deus vai resolver a situação. Então Davi queria uma mulher assim do seu lado. Que o Senhor venha abençoar cada mulher, que nós sejamos assim, como Abigail. Vamos aprendendo a cada dia a ser mulheres mais sábias, mulheres inteligentes, mulheres que sabem aconselhar e não deixar que a morte entre na nossa casa, na nossa família. E para terminar, está escrito aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 5. É um versículo que eu gosto muito e que eu oro ele. Né? Ainda não cheguei ao nível de sabedoria de Abigail, mas eu oro esse versículo, que está escrito assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, e não o lança em rosto, e lhe será dada. Não tem sabedoria? Ora, fala, Deus, eu preciso ser mais sábio. Aos jovens que estão aqui, que estão assistindo, mais sábios no meu serviço, mais sábio na minha faculdade, mais sábio com os meus pais, mais sábios na decisão que eu vou tomar, porque jovens é cheio de decisões, tem que tomar muitas decisões, e algumas eles acham que vai ser para a vida inteira.
e outras eles acham que vai ser por um curto espaço e é para a vida inteira, né? A gente costuma se enganar com isso. Eu vou tomar essa decisão agora, mas vai ser só por agora, e acarreta em uma vida toda fracassada. E às vezes a gente acha que, como escolher um curso da faculdade é para a vida inteira, e às vezes não é para a vida inteira. Então, que Deus possa nos encher de sabedoria e que nós possamos orar, ao invés de pedir coisas materiais, nós possamos pedir sabedoria, como Salomão pediu sabedoria e Deus lhe deu as outras coisas. E assim que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que nos assistiu e a todos que estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Deus abençoe. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.